Quero estar compartilhando com vocês nessa manhã a palavra do Senhor. Nós já adoramos a Deus e agora é o momento de nós permitirmos que essa semente seja lançada sobre as nossas vidas. É a palavra de Deus que traz transformação sobre nós. O discipulado de Jesus, todo ele foi baseado pela palavra. Tudo aquilo que Jesus fez na vida dos discípulos foi calcado na palavra de Deus. Ele ensinava as multidões, e juntamente com as multidões, os discípulos ali estavam. Mas no particular, ele chegava e depois edificava aquilo que ele ensinou de uma maneira mais ampla. E eu creio que ela vai falar conosco nessa manhã, porque ela é poderosa, ela não depende de mim. Ela é uma espada de dois gumes que ela tanto fala ao espírito como fala à alma. E separa, e coloca de lado o que é emoção e aquilo que é propósito. E traz direção para as nossas vidas. Amém? Amém? O título dessa palavra é Atitude que rompe o silêncio do Senhor. Mateus 15, 28, fala assim: Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vou falar da mulher cananeia nessa manhã. O Ciro Fenícia. Depende se você lê em Mateus ou Marcos. Tem dois nomes, mas é a mesma coisa. Tem o mesmo significado. Eu estou usando o texto de Mateus e por isso eu estou falando sobre a mulher cananeia. Em uma boa comunicação, toda pergunta precisa de uma resposta clara. Você já conversou com alguém que você fez uma pergunta e a pessoa não te respondeu nada? A minha esposa, volta e meia, ela fala para mim assim: me responde o que eu estou te perguntando, pelo amor de Deus. Porque é horrível você perguntar algo para alguém e essa pessoa não responder. Né? É ou não é? Eu vejo assim um certo mover. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá, me arrepender e falar assim: me perdoa, faz de novo a pergunta que eu nem escutei o que você perguntou. Existem momentos que falamos, mas temos a impressão que não estamos sendo respondidos. É possível pensarmos que por causa do silêncio nada irá acontecer. Porém, a Bíblia apresenta uma mulher que rompeu o silêncio de Jesus através da sua atitude. E eu quero aprender com esse personagem como é que ela agiu, que fez Jesus exclamar algo, que fez Jesus falar algo tão precioso dela. Né? Esse contexto está em Mateus, capítulo 15, verso 21. Eu queria pedir que você me acompanhasse na leitura agora, por favor. Verso 21 fala assim: E partindo Jesus dali. Dali aonde? Depois eu volto para explicar onde Jesus estava e para onde ele iria se mover. Retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Ore comigo assim: Senhor, no nome de Jesus, fale comigo nessa manhã.
aquilo que eu preciso escutar. Fale comigo, Senhor, nessa manhã, aquilo que vai gerar fé no meu coração. Eu preciso de Ti, no nome de Jesus. Como eu falei para vocês, no verso 21, diz assim, partindo Jesus dali. Esse texto tem um contexto. Jesus estava provavelmente na Galileia, e os judeus e os fariseus vieram de Jerusalém para interrogar Jesus. Por que os discípulos de Jesus e Jesus comiam sem observar a lei da purificação, que era lavar as mãos? De certa forma, os fariseus e os escribas estavam dizendo assim para os discípulos de Jesus e até mesmo para Jesus: vocês são impuros. Diante da lei, eles estavam impuros. Por isso que eles vieram de Jerusalém para tratar isso daí. Mas Jesus faz responde essa pergunta com uma outra pergunta, falando assim: por que vocês distorcem a palavra do Senhor através das suas tradições? Quando a Bíblia diz assim que vocês devem honrar pai e mãe, e vocês não fazem dessa maneira. E depois Jesus se vira para a multidão e fala assim: o que contamina o homem? O que contamina o homem não é o que entra no homem. Na realidade, o homem já está contaminado por causa do pecado. É o que está lá dentro no coração do homem, isso é o que contamina. É de lá que sai a prostituição, é de lá que saem os maus pensamentos, é de lá que sai toda essa natureza caída. Né? E Jesus falou para os discípulos assim: deixe eles são cegos, eles não conseguem entender essas coisas. Um cego vai guiar outro cego e os dois vão cair. Quanto a vocês, se purifiquem dessas coisas. E ele sai desse contexto porque em Jerusalém Jesus ele era fortemente combatido, resistido por causa do evangelho. Na Judéia ele era fortemente combatido e resistido por causa do evangelho. Na Galileia aconteceu do mesmo jeito. Então eu quero falar para mim e para você que o evangelho do reino de Deus, ele vai passar por resistências. Não tem como. E nós precisamos entender como devemos nos comportar nesse processo. Aquilo que eu não sou tolo de dizer que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Não sou, porque tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Mas eu também não posso deixar de reconhecer a preciosidade que nós temos recebido, que é o evangelho do reino. É o evangelho que trata com a vida da pessoa. Que a pessoa que entra e visita e se torna um frequentador, essa pessoa com o tempo precisa se tornar um discípulo. Trabalhar a vida da pessoa. O evangelho do reino trabalha a vida da pessoa. O evangelho do reino não está interessado em colocar uma pessoa sentada no domingo para que ela ocupe um espaço. O evangelho do reino tem que fazer dessa pessoa casa espiritual. E para isso acontecer, tem trabalho, tem um processo que tem que ser desenvolvido. E é nesse lugar que você está frequentando, é essa igreja que você está frequentando, onde existe o evangelho do reino. E também existem as resistências e também existem as dificuldades. Por quê? Porque o homem está presente. O maior empecilho para Deus estabelecer a obra dele, e a gente vai ver aqui nesse texto, quando a mulher se aproxima de Jesus, os discípulos falaram assim: manda embora Jesus. Então, quando eu não tenho visão de reino, ao invés de ajudar, eu atrapalho. Pensa naquilo que eu estou falando. Quando eu não tenho visão de reino, ao invés de ajudar, eu atrapalho a obra que Deus quer fazer neste lugar. Estou falando de mim. Por isso que é fundamental eu receber visão. Nós estamos aqui falando na quarta-feira sobre Abacuque. Tem sido bom? É o que a gente está fazendo. Aquilo que nós temos recebido, nós queremos dar para você. Para que você receba a visão e seja um multiplicador desse reino. Mas em cima da torre tem visão.
diante do alto e sublime trono que Isaías se encontrou, tem visão e tem restauração. Só que aqui embaixo é caos. Você vai ser bombardeado por notícias terríveis. Você vai ser bombardeado por situações caóticas. Você vai ser bombardeado por... O momento que nós estamos vivendo é muito complicado. Domingo passado eu falei sobre teus pés na terra e a mente aonde? Aonde? Nos céus. Eu sou um ser natural, eu estou aqui, estou caminhando aqui na terra. E Abacuque viu muita coisa por estar andando no meio do povo. Ele viu, ele tinha os pés na terra. Mas quando isso começou a mudar o entendimento que ele tinha de Deus, ele foi buscar Deus. Falou, Deus, lá embaixo está complicado, me mostra o que é que você tem preparado. E Deus mostrou. Mostrou que no Kairos está tudo pronto. No Kairos de Deus, a igreja já foi restaurada. No Kairos de Deus, a igreja já deu certo. No Kairos de Deus, tudo está estabelecido. Só que nós não podemos deixar de entender que nós estamos aonde? No Cronos, num tempo diferente. Por isso que quando Abacuque viu que já existia uma obra sendo feita ao decurso dos anos, esse cara entende que ele precisava se tornar um cooperador, alguém que fala assim, agora Deus que eu vi, agora Deus que o Senhor me mostrou, eu quero clamar, aviva Senhor, aviva a tua obra nesses dias, faz nessa igreja, faz na minha vida, faz na minha casa, faz nos meus relacionamentos, aquilo que o Senhor está realizando ao longo dos anos. Esse cara se tornou um cooperador. Nos primeiros 4 capítulos, nos primeiros 4 versículos, ele estava meio que duvidando daquilo que Deus iria fazer. Você já se pegou nessa posição? Onde a crise, a dúvida, a adversidade te coloca no lugar onde você começa a questionar se Deus vai fazer ou não vai fazer na tua vida? Não responde. Não precisa responder. Vou falar de mim, eu já. Mas quando você encontra esse lugar em Deus, se muda a circunstância do lado de fora, eu não sei, mas sei que dentro fica diferente. E é isso que eu quero falar nessa manhã. É desse contexto que eu quero conversar com vocês. O que essa mulher cananeia teve que vencer? Primeira coisa, ela teve que vencer o silêncio. Mateus 15, 23, a parte A, fala assim, e ele, porém, não lhe respondeu palavra. Quando você vai ver no original, palavra é logos. Jesus não tinha liberado ainda a palavra, porque uma vez que ele libera a palavra, algo começa a acontecer. Uma vez que você extrai de Jesus o logos, porque ele é o verbo de Deus, uma vez que você tira dele o logos, a partir desse momento, algo começa a acontecer. Por isso que quando essa mulher cananeia se aproxima de Jesus, ele fica em silêncio para ver qual que são os próximos passos que iria acontecer. Temos a impressão que quando Deus está em silêncio, ele não está agindo. Pelo contrário, é justamente no silêncio que Deus trabalha. É preciso entender que o silêncio é sinônimo de espera, pois nem sempre iremos receber o que pedimos no tempo que desejamos. Abacuque 1:2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Segunda coisa que essa mulher precisava vencer, a rejeição. Mateus 15, 23, a parte B. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Marcos 10, 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante que nós nos sentimos rejeitados pelas pessoas que estão mais próximas de nós. É ou não é verdade? Eu não me sinto rejeitado por uma pessoa que não me conhece e me distrata. Eu vou falar, isso ok, né? Fazer o quê? Mas a pessoa que é próxima de você, a pessoa que está perto de você, quando ela age dessa maneira, você sente. Nós sentimos a rejeição. E o problema é que a rejeição, ela nos leva para um lugar muito complicado.
significado da rejeição. É a ação ou efeito de desprezar uma pessoa. Eu me sinto desprezado. Né? E o meu coração, nesse momento, vai para alguns lugares muito complicados. E os discípulos aqui, por não terem visão, por não entenderem aquilo que Deus queria fazer, o que eles pedem para Jesus? O que eles pedem para Jesus? Manda embora. Está dando trabalho. Despede. Né? Terceira coisa que essa mulher teve que vencer. As lutas. Mateus 15, 22. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. As lutas têm a capacidade de nos aproximar ou nos afastar de Deus, que é o cabeça, e do corpo, que é a igreja. Se nos afastarmos de Deus, estamos nos afastando da única solução que nós temos para resolver os nossos problemas. Abacuque entendeu que diante das lutas é preciso buscar a Deus através de um novo posicionamento. As lutas vão fazer parte da minha e da sua vida. Sabe esse momento que nós estamos vivendo? Ele vai passar. Está profetizando? Não. É porque é um ciclo. Isso vai passar. Depois desse momento, outros virão. Outras lutas virão. Então, aprender a lidar com a luta faz parte da sobrevivência. Você vai ter que aprender a passar pelas lutas e vencer. Mas só que você não vence no teu nome. Você vence as lutas debaixo do nome de Jesus. Ele já te garantiu que você venceria este mundo. É nele. Por isso, se a luta me afastar de Jesus, é derrota, filho. Você está decretando uma sentença ruim na sua vida. Porque é em Jesus e é no corpo que eu venço as lutas que Deus vai permitir que eu passe. Sabe qual é a melhor vacina, depois de tudo isso que as pessoas têm falado a respeito do Covid? O teu sistema imune. A resposta está onde? A melhor proteção está onde? Está onde? No corpo. Tome vitamina. Tome sol. Por isso que eu sou bronzeado assim. Se alimente bem. Descanse. Faça exercício. E você vai levantar o teu sistema imune. Essa é a melhor proteção que nós temos. Não estou falando contra a vacina, não. Se você se vacinou, faça. Faz parte desse processo também. Não estou falando nada contra isso. Mas o que eu estou falando, enfatizando que a resposta está no corpo. A cura está no corpo. A vida plena está no corpo. Quando eu saio do corpo, quando eu me afasto do corpo, eu me torno uma presa fácil. Eu e você, nós somos ovelhas. Ovelha é um bicho que não foi criado para andar sozinho. Ele cai muito na resenha dos outros. Sabe o que é a resenha? Da resenha do lobo? Sabe, Rose? A resenha do lobo? É, resenhar. Isso é uma gíria de boleiro. Resenha. E papapá. Quando a ovelha sai do corpo, o lobo chega para resenhar. É isso mesmo. O pessoal não te ama. É isso mesmo. E tal. Isso cada vez vai te empurrando, vai te levando para um lugar mais distante. Até o lugar que você encontra sentado numa cadeira, você e o teu conselheiro, o coração. E ele, desculpe eu te informar, você mora com um ímpio. Ou você tem um ímpio morando com você. E ele vai te dar um conselho. Sabe qual é o conselho que ele vai te dar? Você sabe, ele dá para você, ele não dá para mim. Então, é isso que nós precisamos entender. Buscar a Deus até receber uma resposta. Abacuque 2:1. Agora vou subir a minha torre de vigia e esperar para ver que resposta o Senhor vai dar à minha queixa. Essa torre ainda está aí? Abacuque trata como a torre de vigia. Isaías é um alto e sublime trono. Moisés é a sarça ardente. Jesus simplifica. Ele fala assim, fecha a porta do teu quarto. E em silêncio, você fala com o teu pai. Porque você é filho. Primeiro louvor que nós cantamos. Pai, eu sou filho. Pai, eu estou aqui porque sou filho. Tenho queixa de filho
para o Pai escutar. Esse é o lugar para nós abrirmos o coração. Você já se pegou naquele momento difícil? Naquele momento que você fala, Deus, o que é isso que está acontecendo? Aí você vai para esse lugar e começa a falar com teu Pai. Começa a abrir teu coração com teu Pai. E Ele vai curando, Ele vai tocando, Ele vai transformando aquilo que é a dúvida, a tristeza, e você sai de lá falando assim, cara, não é que eu sou filho mesmo. Não é que eu creio que Deus tem vida plena para mim. Então é isso que nós precisamos entender. Tem que ter essa torre, filho. Tem que ter esse tempo de estar a sós com o Senhor. Rede social não faz discípulo. Hello? Somebody there? Rede social não faz discípulo. Marca o tempo que você passa na rede social. Não estou falando contra a rede social, não. Se você tem tempo, eu não tenho tempo para isso. Quando eu vejo pouco. Porque eu tenho outras prioridades. Você precisa ter tempo com o teu Senhor. Você quer receber visão? Você quer receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem preparado para você? You gotta spend time with God, my friend. Não existe varinha mágica. É muito bom você estar aqui no domingo. Venha sempre. Nós nos alegramos muito em te ver aqui. Mas eu preciso falar para você. Esse é um lugar de celebrar. No domingo é o lugar de celebrar. Se você não recebeu durante a semana e se você não deu durante a semana, você vai celebrar o quê? Só celebra quem recebeu e dá. Fala, eu recebo, eu dou, eu celebro. Esse é o ciclo de um discípulo. Ele recebe de quem? De Jesus e do corpo. E ele dá. Dá o quê? Vai visitar alguém, vai tomar um café com o irmão, vai ensinar uma palavra para o irmão, vai fazer algo durante a semana. Nós paramos todos os eventos da semana para ter um evento na quarta-feira. Sobrou tempo agora? Ninguém responde, né? Sobrou tempo agora? E nós estamos priorizando, com muito amor eu falo isso para mim e para você, nós estamos priorizando esse tempo de santificação para receber visão? Ou já que não tem agenda, vai empurrando com a barriga mesmo. Nós precisamos entender essas coisas. Porque se ficar debaixo da torre de vigia, mais cedo ou mais tarde o caos vai bater na porta. Então seja proativo. Veja o que Deus está querendo te mostrar. E ande de maneira sábia. Não seja imprudente. Queridos, os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Não seja imprudente. Seja prudente, ande com prudência nesse momento. Amém? E eu quero aplicar essa palavra. Nós falamos de 3 coisas que essa mulher teve que vencer. Eu quero falar de 4 coisas que essa mulher teve que, a atitude dela fez romper o silêncio de Jesus. A primeira delas, receber a Jesus como a única solução. Mateus 15, 22, a parte A, fala assim, eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Todo o processo de restauração acontece através de um reconhecimento pessoal. Não é eu e mais a minha esposa. Sou eu. Começa em mim, para depois sair para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, todo o processo de restauração, independente do que A, B, C ou D deseja, todo o processo de restauração começa com um posicionamento pessoal. E quando eu decido, eu incluo a minha casa. É interessante que Josué não saiu perguntando na casa, quer servir Jesus, quer servir Jesus, quer servir Jesus. Ele decidiu pela casa. Eu e a minha casa, nós iremos servir a quem? Ao Senhor. Mas começa com uma decisão pessoal. E aí você vai se tornar um modelo para que realmente a tua casa deseje servir a Jesus. Porque muitas vezes eu quero que o Caleb sirva a Jesus e seja um homem de Deus. E faça o discipulado, ensino a palavra. E a gente está nesse processo com ele. Mas eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Eu estou pagando o preço como homem de Deus.
Eu estou andando nessa pegada que Jesus me chamou para andar? Porque é isso que a gente vai multiplicar. Não é o que eu ensino, é quem eu sou. É quem eu sou. E por isso tem que haver arrependimento. O aprender, você não vai ter dificuldade de aprender. A maior dificuldade que nós temos é de nos esvaziar. Do quê? Dos nossos conceitos, daquilo que a gente já colocou no hard drive. Tem que se, Jesus sendo Deus, ele fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de... Esvaziou-se até se tornar obediente, e obediente até a morte. Você vê esse processo de esvaziamento, para depois ser cheio e ser exaltado. Não é diferente conosco. Não é diferente conosco. Ela clama pela bondade do Senhor. Mateus 7,7. Peçam e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Essa mulher entende que ela estava diante de um Deus bondoso. E que se ela batesse na porta, um dia essa porta iria se abrir. Então a primeira coisa que nós estamos tratando aqui é reconhecer que somente Jesus é a solução. Ela entendeu que a bondade do Senhor, através da oração, não conhecem limites. A bondade do Senhor, ligado a uma vida de intimidade com o Senhor, não há limites para isso. Não há limites por quê? Porque o limite está em nós. Quando nós retiramos os limites, Deus pode operar através da minha vida. O limite sempre vai estar em mim, não vai estar no Senhor. Segundo lugar, manter adoração durante os processos. Mateus 15, 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Por favor, leia esse texto para mim tomar água. Ela primeiro clama, agora ela faz o quê? Adora. Manter a adoração durante os processos. Essa mulher estava passando por um processo difícil, ou não estava? Aparentemente ela não tinha nenhum motivo para adorar. Mas é importante entender que louvamos a Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz. Desculpe, ao contrário. Não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Ele é santo. A salvação que Deus me deu e Deus te deu é motivo suficiente para nós agradecermos a Deus todos os dias da nossa vida. Jó 1:20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não paralise a adoração por causa dos processos que você está passando. É a adoração que vai transformar, não sei se vai transformar os processos, mas vai transformar você. Como é isso? Abacuque 3,17, você não tem esse texto. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. É uma circunstância? É uma crise? Olha o que acontece no verso 18. Mesmo assim. Sabe a circunstância que você está passando? Mesmo assim. A dificuldade que você está passando, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei o Deus da minha salvação. Adore a Deus
no meio dos processos. Não permita que a murmuração entre neste lugar. Siga adorando, siga clamando. Toda conquista, adoração, toda conquista, o que vem antes é adoração. Deus vai te levar a adorar, Deus vai te levar a agradecer. Os pães são poucos, os peixes são poucos. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor me ouve. Multiplicação. Diante dos muros de Jericó, impossível, humanamente falando, aqueles muros caírem. Adoração, adoração e silêncio, adoração e silêncio, adoração e silêncio, adoração e silêncio. Até chegar o momento que os muros caíram. A adoração antecede vitória. A adoração antecede vitória. Porque enquanto você está adorando Deus, Ele é Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, aquele que vai à frente. Enquanto o povo de Israel adorava, Jeová Sabaó estava falando assim, isso vai cair com peteleco. Continue adorando, continue adorando, continue adorando. Vai chegar o momento que os muros vão cair. Continue adorando no meio dos processos. Estamos vivendo dias difíceis, continue adorando no meio dos processos. Eu estou vivendo um momento particular, difícil, continue adorando no meio dos processos. Se Deus vai mudar os processos, não sei, mas Deus vai mudar você. E você vai aprender a se alegrar no Deus da tua salvação. Terceiro lugar, agir com sabedoria. Mateus 15, 27. Ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não recebeu como ofensa o fato de ser comparada com um cachorrinho, mas sim usou de sabedoria para dizer que mesmo que uma migalha que cai da mesa de um grande Deus é suficiente para suprir toda a minha necessidade. Essa mulher é uma mulher sábia. Essa mulher é uma mulher sábia. E que ela entende que ela estava diante de alguém que podia mudar a circunstância. Ela começa clamando e Jesus não responde, espera para ver o que vai acontecer. Ela se aproxima mais e adora. Essa adoração aqui é de alguém que se prostra, é de alguém que diante de alguém reconhece que ela pertence a essa pessoa. Era dessa maneira que ela estava adorando. Quando você adora, você se prostra falando assim, Deus, eu te pertenço. Sabe essa luta? Ela está aqui, mas eu sou teu. Era isso que essa mulher estava fazendo. Ela estava dizendo assim, Jesus, eu nem te conheço bem, mas eu te pertenço. A partir de hoje, eu sou tua propriedade. Resolve a minha situação. E Jesus fala assim, mas não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus, eu não me importo de ser um filho próximo, mas se, mesmo sendo tratada como dessa maneira, se cair uma migalha da tua mesa, é suficiente para eu ser suprida. Aí vem uma exclamação de Jesus. Tiago 1,5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá a todos que pedem. Provérbios 24:3. Você não tem esse versículo também. Com sabedoria se constrói a casa, e com prudência ela é consolidada. Essa mulher estava construindo a casa dela com sabedoria. A mulher sábia, ela coloca a casa num lugar alto. E lá a casa fica edificada. A palavra fala em Provérbios que a sabedoria constrói coisas em lugares Como é importante nós termos sabedoria. Porque com a sabedoria eu construo. Sem ela eu destruo. Eu posso destruir a obra de uma vida por uma decisão que é feita sem sabedoria. Essa mulher agiu com sabedoria. Eu e você precisamos agir com sabedoria. Fala, Deus, me ensina como eu devo agir nesse momento. A gente vai muito no automático, a gente age muito em cima de emoções. Aquilo que o meu coração me move a ser e a fazer. Deus, como é que eu devo agir nesse momento? Me reveste de sabedoria que vem do alto, para que eu possa edificar através da minha atitude.
Essa atitude de sabedoria dessa mulher destravou de Jesus um reconhecimento. E eu peço que isso venha acontecer sobre a minha e a sua vida. Que Deus olhe para mim, olhe para você, hoje e fale assim, é um filho sábio. A sabedoria dele tem edificado as pessoas que estão em volta dele. A falta de sabedoria destrói muitas coisas. Essa mulher, com sabedoria, edificou a casa dela. Ela saiu de casa com um problemão em casa. Ela chegou em casa, a gente vai ver agora, e Jesus colocou ordem na casa. Jesus colocou ordem na casa. Último, essa mulher tinha uma grande fé. Mateus 15, 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. A fé é uma ação espiritual que produz resultados no mundo. A fé é algo palpável. Onde tem fé, tem coisas sendo edificadas, tem coisas novas acontecendo. Tem fé no teu coração? Tem fé no meu coração? Onde tem fé, tem obras novas acontecendo. Onde tem fé, tem coisas novas sendo consolidadas. Onde tem fé, tem criação, tem coisas acontecendo. E é isso que o que gerou o milagre dessa mulher, falando de todos esses pontos, foi a fé que ela tinha. Jesus estava passando por Tiro e Sidom. E essa mulher creu que Jesus iria restaurar a filha dela. Ela não precisava passar por um seminário de fé, ela não precisava jejuar, ela não precisava ficar 10 dias no monte orando, ela precisava crer. Eu lembro que a Shelley, quando ela passou pelo procedimento que ela passou, o diagnóstico foi restaurada e está no processo, né, de alcançar esse Canaã celestial, né? Cada dia a gente vai se aproximando mais disso, mas ela foi restaurada, curada da enfermidade que ela tinha. Eu lembro que eu mandei um áudio para ela e ela retornou um áudio. E o áudio que ela retornou, eu tinha plena convicção que ela estava curada. Porque a fé gera cura. A fé gera coisas novas. A fé gera aquilo que é necessário na sua vida. Faça-se de acordo como a sua fé. E Jesus liberou essa mulher. O que a fé da mulher cananeia produziu? Primeira coisa, uma experiência pessoal. Mateus 15, 28, a parte B. Faça-se contigo como? Como? Faça-se com? É algo pessoal. É algo que Deus faz primeiro em mim ou em você. A fé é uma identidade pessoal. A fé é a sua identidade de reino. Ela é a sua identidade. É através dela que nós somos identificados. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem gera fé? Quem gera fé? Só há um que pode gerar fé no meu coração, que é Jesus. Ele que é o autor, ele que cria e ele que gera fé no meu coração. E como que a fé vem? E ouvir o quê? A palavra. Por isso que eu digo que você tem que ter tempo de torre. Aquilo que você ouve é o que gera fé no teu coração. Se você ouve só catástrofe, isso vai gerar essa fé. Agora, se você ouve a palavra do Senhor, você escuta o Senhor falando com você, isso vai gerar um outro tipo de fé. E é essa identidade que Jesus quer colocar em nós. Segundo lugar, restauração familiar. Mateus 15, 28, a parte C. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Mateus 7, 30. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Essa é a mesma história no livro de Mateus. Então, quando aquela mulher chega em casa, aquilo que estava em desordem, quando ela chegou, o que aconteceu? Estava em ordem. É porque Jesus entrou no cenário.
É porque Jesus entrou na casa. E por causa disso, o milagre aconteceu. No Velho Testamento, tentaram trazer a arca de volta para Jerusalém, fizeram de maneira errada, não sabiam como carregar a arca, porque muitas vezes nós não sabemos como carregar a arca, a gente acha que é do qualquer jeito, é como pode, é vamos que vamos, tem que carregar, tem que levar para Jerusalém, tal. Aí os bois tropeçam. E os 2 servos vão tentar tocar na arca. E acontece uma tragédia. Davi fica chateado e vai chorar com Deus. E Deus fala assim: Davi, você quer carregar a arca do Senhor? Davi, Marciano, você quer carregar a arca do Senhor? É preciso trocar as vestes, filho. É preciso ter uma vida de santidade, filho. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, o lugar que você está andando é terra santa. Nós precisamos entender isso. Aí Davi entende como carrega a arca. 7 passos, um sacrifício de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes disso, a arca vai parar na casa de quem? Obed-edom. O que acontece com a casa de Obed-edom? O que acontece? Ele é próspero em tudo. Falaram para Davi, a arca está lá na casa de Obed-edom. Tudo que está acontecendo na vida desse homem tem prosperado. Por quê? Por causa da presença do Senhor. Por causa da presença. Por causa da presença. Não dá para abrir mão disso. Senão a gente fala do evangelho que ele não é real. O que faz toda a diferença é Cristo em mim, mudando a minha vida, transformando a minha casa, me fazendo um discípulo de Jesus. Quando ela chegou em casa, havia um milagre na casa dela. Você quer um milagre na tua casa? Você precisa de um milagre na tua casa? Eu preciso. A pastora Nilka não está com problema não, já deixa eu falar isso para vocês. Porque está precisando de milagre, o pastor está precisando de milagre em casa, já sei quem é. Ou é você ou é ela, né? E também o Lebe. Mas todos nós precisamos. Todos nós precisamos. A tua igreja, a tua casa é a tua igreja. É o lugar onde Deus mais tem que fazer milagre. Último, reconhecimento de Jesus. Mateus 15, 28, a parte A. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é. Mateus 8, 10. Ouvindo isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em as maiores exclamações de Jesus foram de pessoas que não tinham um relacionamento tão próximo com Jesus. Estou falando aqui do centurião e estou falando da mulher cananeia. Existem outros exemplos de mulheres, de pessoas que não tinham um relacionamento tão próximo, mas ouviram falar de Jesus. E a partir daquele momento o coração dessa pessoa se encheu e se apaixonou por Jesus. A fé, ela é uma consequência do amor intenso de Jesus no meu e no teu coração. Porque senão a gente fala uma coisa com a boca e o nosso coração age de maneira diferente. Jesus fala assim: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe. É necessário fazer jorrar do coração a verdadeira adoração. É isso que Deus quer nos ensinar. Foi isso que fez essa mulher extrair de Jesus uma resposta que mudou a vida dela. Talvez você aqui nessa manhã precisa extrair de Jesus uma resposta que venha mudar algo na sua vida. Ele está aqui. E Ele está vendo a tua fé. E Ele está vendo a minha fé. E Ele fala assim: seja feito segundo a tua fé. Não há empecilhos. Da parte do Senhor não há. Tem que retirar os nossos empecilhos para que Ele possa atuar nas nossas vidas. Conclusão. Queria pedir os meninos do louvor, por favor.
O silêncio, a rejeição, as lutas somente serviram para revelar um tesouro que estava escondido no coração dessa mulher. Um coração sábio, uma verdadeira adoradora, uma mulher de fé. Lucas 8,15, o contexto é a parábola do semeador. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Nós vamos adorar o Senhor agora. E eu quero te convidar a você sondar o seu coração, a eu sondar o meu coração, para que nós possamos, nesse dia, ter uma atitude como essa mulher, uma atitude que, diante das circunstâncias, diante das adversidades, não paralisou, buscou Jesus, porque entendeu que a resposta dela estava em... A resposta que você precisa, a resposta que eu preciso, está em Cristo. É Ele que pode responder, é Ele que pode mudar toda essa circunstância. Queria te convidar para você, por favor, se colocar de pé. Quero orar por você. Quero orar por mim. Para que eu tenha esse tipo de atitudes. Para que você tenha esse tipo de atitudes. Deus, no nome de Jesus, Tua palavra foi semeada. E eu oro, Senhor, e peço, meu Deus, que ela caia em um bom terreno. E esse terreno absorva essa palavra, receba essa palavra com alegria. E produza, Senhor, frutos de acordo, Senhor, com a proporção que o Senhor determinar. No nome de Jesus. A palavra é poderosa, a semente é poderosa. Então, Pai, retira deste terreno tudo aquilo que possa, ou talvez esteja impedindo, Senhor, de nós, ó Pai, termos essa atitude, uma atitude de reconhecimento, uma atitude de manter a adoração em meio às adversidades, a sabedoria que vem do alto, de agirmos com sabedoria diante das adversidades e termos, ó Deus, uma fé viva, uma fé que produza resultado, uma fé que é uma ação correspondente na autoridade que há no nome de Jesus. Eu peço que isso venha acontecer nas nossas vidas, venha acontecer na vida da Tua igreja, e é no nome de Jesus que eu abençoo a todos, e eu peço que isso venha ser realizado no nosso meio, no